preconcebida, a teimosia, a vontade de arruinar, estragar, perverter os sentimentos. Não devereis perder as vossas palavras, mas silenciar, porque o próprio Mestre disse que não convém desperdiçar as pérolas jogando-os aos porcos. Esta expressão de Jesus quer dizer que as palavras inúteis não devem ser proferidas. Quando, no correr de uma discussão, vós percebeis que podeis aconselhar, inspirar e auxiliar o vosso irmão, então sim, é ocasião de falardes, explicardes e instruirdes na medida das vossas possibilidades. Mas, repito, quando há a ideia preconcebida e teimosa de insistir, em qualificar como errado aquilo que vós sabeis perfeitamente que está certo, não convém discutir. O silêncio é a resposta. Meus amigos, estais numa época em que todo o ambiente se acha perturbado, se o próprio espaço, a certa altura, se acha como que pestilenciado pelos fluidos deletérios que escapam do vosso planeta, quanto mais a área própria da Terra, o lugar onde os homens se inspiram, não deve estar até putrefata devido a esses miasmas espirituais jogados pelos que pensam mal no plano etéreo. Isto significa que deveis acautelar-vos, fechando as portas dos vossos sentidos, para não ouvir aquilo que não é preciso ouvir, não dizer o que não é preciso dizer e não olhando aquilo que não é preciso olhar. Porque os espíritos portadores de fluidos maléficos estão atentos, provocando questões aqui, difamações lá, intrigas acolá, coisas pequeninas além, tudo isso fomentando este mal-estar que todos sentem e que a todos perturba. Calma, ponto essencial. Quando os navios estão em perigo, em alto mar, a calma do comandante é indispensável. Só ele pode conter os homens, que o olham interrogativos, procurando sondar as suas apreensões. Se esse homem perde o tino, se apavora, com ele perece toda a tripulação, porque ninguém tem cabeça para pensar, todos olham para ele, que, por si, deve pensar por todos. Assim, nas situações difíceis, é preciso calma, é mister proceder com prudência, o que não exclui energia, pois ela é indispensável nos casos em que tem de agir. Por conseguinte, meus amigos, abstende-vos dos pensamentos mesquinhos, que revoltam e que perturbam as situações. Pensai com retidão, consultai os vossos amigos do além, e a nau que se chama Asilo Espírita João Evangelista continuará a singrar o mar desta vida, vitoriosa como sempre. Todos os obstáculos serão postos de lado e raiará o dia em que tudo será bom. Deus vos salve, Deus vos guie. Viana de Carvalho. Em 30 de 10 de 1942. Auspicioso anúncio. Deus vos salve, meus irmãos. A lição mais bela que o Espiritismo dá ao homem é a demonstração da vida infinita, da vida eterna. Quantas criaturas humanas, que, ainda hoje, palmilham o chão do orbe terreno, se entristecem, se apavoram, com o receio da chegada do último dia da sua existência na Terra. Encarando o incognoscível como se fitassem um espectro, para elas a morte é tétrica, tudo parece sombrio. Não descortinam, além do túmulo, coisa alguma, e, realmente, seus olhos, em vez de procurarem a amplidão infinita, baixam para o pó da terra, esquecendo-se de que a terra só reverte o que é seu. A alma, essa partícula eterna, imortal, que partiu do próprio Deus e é responsável pelo seu próprio progresso, que evolui, se adianta e vive eternamente, é uma desconhecida para essa espécie de criaturas humanas. Quantas vezes apreciamos criaturas inteligentes, preparadas para a vida, com um descortino material satisfatório, preocupadas com o seu corpo, com a saúde, o bem-estar e o progresso material, restringindo a percepção do espírito, não querendo nem discutir qualquer coisa a respeito da possibilidade de existir uma alma. Elas afastam esta ideia do pensamento e não querem conversar sobre tal assunto. E nós, que vivemos neste terreno material em que elas hoje pisam, e que tivemos, também, a inépcia de supor que apenas o corpo é vivo, nos gloriamos hoje,
porque a graça de Deus operou em nós, concedendo-nos a visão espiritual da verdadeira vida. Cá estive. Procurei dar uma orientação segura à minha vida. Estudei. Preparei-me como, em geral, os homens inteligentes se costumam preparar. Concluí um curso. Dediquei-me à medicina. Depois de médico, optei pela cirurgia, e parece que não erro em dizer que, naquele tempo, não fui um beócio, pude fazer alguma coisa de útil na vida. Mas o meu pensamento era ali, na vida material, no progresso, nos estudos, no conforto da família, no bem-estar que pudesse dar a mim mesmo e, também, um pouco ao meu próximo, porque eu estudava para aperfeiçoar os meus conhecimentos e ajudar um pouco aos outros, a camada que vinha chegando dos bancos da escola. E, assim, parti. A minha consciência não levava culpas tão pesadas que merecessem uma punição severa, e, como vós todos sabeis, Deus é Pai de infinita misericórdia e oferece oportunidade a todos aqueles que desejam progredir. Sempre foi esse o meu desejo, embora desconhecedor dos privilégios das almas. Na amplidão infinita, tenho observado muito. Mercê de Deus, compreendo, hoje, aquilo que, como homem inteligente, não pude compreender na terra. Sei que a alma é que possui a verdadeira vida. Tenho apenas uma tristeza, que busco afastar do espírito, para que não seja ele o diretor da minha vida, e sim os instrutores espirituais. É que, em breve, deixarei a amplidão infinita, para voltar ao cárcere da carne. Muito tempo tenho estado aprendendo neste livro que jamais se fecha, porque se conserva eternamente aberto, o ABC do espírito, desde a sua criação à sua evolução, enfim, as inúmeras vidas que ele tem de conhecer para alcançar mundos superiores. E o tempo chegou em que é preciso, como, antigamente, quando estudante passava de um turno para outro, fazer um novo estágio na Terra. Venho pedir aos meus irmãos espíritas que aqui se encontram, que acreditam perfeitamente em que Deus a ninguém abandona, rogarem por mim. A tarefa que me incumbe realizar não é pequena. Eu tenho que ser um crente fervoroso, não simplesmente uma criatura bondosa, porque, no passado, se não fui um bom, na acepção da palavra, não fui, todavia, um mau. Agora, não venho somente para isso, venho para ser um crente fervoroso, pronto a dar o seu depoimento de cristão em qualquer situação da vida. E Deus há de permitir que a nossa fé não vacile e que eu possa cumprir fielmente o compromisso assumido no além. Vou descer. Aproxima-se o tempo em que aqui estarei entre vós. O lar onde vou ingressar é cristão e bem constituído. Aí espero receber a instrução necessária ao desenvolvimento da minha fé, para que, encontrando esse alicerce piedoso, ela possa afinar, expandir-se em grandes voos, dando um exemplo frisante, aos meus companheiros de outrora, de que ser espírita é ter conhecimento da verdade. E a vós, que já sois crentes, adeptos fervorosos desta doutrina, eu vos dou parabéns pela resolução em tempo tomado e vos concedo a prosseguir sempre, em qualquer situação, dando exemplos de fé constante, viva e ardorosa. Deus vos salve e a mim ilumine, para que possa regressar à terra. Antônio Caetano de Almeida. Em 30 de 10 de 1942. Conselhos dignos de atenção. Meus prezados amigos e irmãos, Deus vos conceda a sua benção. Aqui venho mais uma vez visitar-vos, desejosa de cooperar convosco neste trabalho de caridade em prol dos sofredores. Peço ao meu Deus, ao meu Senhor, força para os meus irmãos trabalhadores desta vinha para que todos possam compreender os seus grandiosos deveres e cumpri-los com proveito. Meus amigos, nunca vos esqueçais destas palavras que têm sido ditas tantas vezes entre vós e em outros centros. Para que obras de caridade possam ser realizadas é preciso haver união, humildade, fraternidade. Vós sabeis, meus amigos, que a doutrina do Cristo foi sempre uma doutrina de paz, de união, de fraternidade e de amor,
Jesus o divino, o puro, que podia mostrar-se como autoridade do exemplo, sempre foi paciente, meigo e bom. Todos os que padecem devem seguir o seu exemplo. A vida é uma labuta constante. Quantas mães, quantos pais, quantos lares no presente desfrutam horas de verdadeira felicidade e harmonia? Bem poucos, pois para isso é preciso ter firme o estudo da fé. Ninguém está isento do sofrimento, mas ele só é útil escudado pela fé que inspira a resignação e o sacrifício. Tendo a vossa fé no Cristo do Senhor, tendo-o por fanal. Jesus não falha, não ilude, não mente, Jesus é sempre o mesmo. Amai-o com todas as forças da vossa alma. Suportai as dores que vos atingirem, que são a consequência das vossas provas. Compreendei que a ela fazeis jus e dai testemunho de fé espírita. Amai-vos muito, sede fiéis e lembrai-vos que nós do outro plano da vida procuramos sustentar-vos na terra, aliviando-vos nas provas. Que Deus vos abençoe a todos. Irene. Em 6 de novembro de 1942. Perto de ti. Amados irmãos, queridos amigos, seja convosco a paz que vem de Deus. Venho exortar-vos mais uma vez a paciência, a resignação com os vossos males e as vossas provas. Meus amigos, viver perto de Jesus, recebendo as consolações do seu amor, com os corações cheios de fé, ainda que a criatura espírita padeça as consequências dos seus pecados, possui um manancial de consolação em si. Aquele que não tem fé, ou que, se a teve e deixou enfraquecer a sua chama, que bruxuleante se tornou até se extinguir, na intensidade da dor, necessária para burilar o seu espírito, não encontra alívio em suas penas. Meus amigos, aqueles que têm ainda de sentir, mas que não se lembram que caudais de bênçãos infinitas descem sobre os que sabem pedir, não se recordam que Jesus, quando palmilhou o mundo das dores, disse: Vinde a mim, os aflitos, e eu vos aliviarei. Não se recordam que ele é o pastor das ovelhas e procura as transviadas pelos montes, pelos precipícios, pelos abismos, e recolhendo a ovelha perdida, diz: pobres seres que repudiam a fé, entendem que assim podem dar remédio aos seus males. Meus amigos, o mundo não pode adoçar a dor, não pode dar alívio às amarguras, não pode dar jeito aos males. Só Jesus, só Ele passa o fluido doce nas grandes feridas da alma e alivia as dores. O mundo só poderá rir da vossa desgraça, só poderá deixar ao léu da sorte os vossos espíritos. Lembrai-vos que Deus, no alto de sua justiça, tudo vê e tudo prevê. Pensai bem em Jesus, porque ele ora ao seu Pai, pedindo para modificar os vossos sentimentos, e ele reduzirá as vossas amarguras, lançando a gota de mel no vosso cálice de fel. Meus amigos, sinceros, dizei nas vossas preces a Jesus: Jesus, eu me esqueci de ti. Jesus, perdoa-me, quero voltar ao teu aprisco, aquecido desta fé que alenta a alma. Eu quero suportar todas as dores perto de ti, bem juntinho de ti. Só assim a minha alma não poderá se acercar do lodaçal do vício que é pecado. Amigos e irmãos, amai a Jesus. Jean-Marie Vianney, Curidas. Em 13 de 11 de 1942. A segurança do crente. Amigos e irmãos em Cristo, Deus vos conceda a sua paz. Vós deveis vos sentir, meus amigos, confortados, todas as vezes que assistis às doutrinações em Espiritismo, como estas que aqui usamos fazer. Todo o interesse do espírito comunicante bem orientado se resume em querer apontar ao seu irmão da terra a verdadeira trilha a seguir, para alcançar o fim desejado, a salvação do seu espírito. Felizes aqueles que para a guia da sua fé frequentam sessões como estas. Ao seu olhar são mostradas as diferentes fases da vida dos espíritos. Os que se esqueceram do estudo da alma e como seres desencarnados, são sofredores. Os agonizantes da alma, espíritos rebeldes ainda cheios do fel que é o ódio,
espíritos religiosos saturados ainda dos fluidos das comunicações espirituais recebidas em sessões espíritas, confiantes na sua religião, outros seguros pelos laços da fé, prontos para se apresentarem no além, cada um a seu feitio, cada um a seu jeito. Deve ser um manual em que aprendais as verdades do mundo além campa. Felizes aqueles que têm a felicidade de cursar estudos como estes. Que diremos dos outros que têm fé e cuja fé não é bem elucidada, cujo entendimento não os encaminha para as coisas do além, e se resume nas orações repetidas, como eu também fiz, para confortarem a sua alma com esta fé, pensando talvez que ela passará para o além. O crente espírita muitas vezes padece com a moléstia material do seu corpo, mas ela não lhe pode molestar a alma, porque ele não teme a morte, pois sabe que a porta do além lhe está francamente aberta. Meus amigos, meus irmãos, nas vossas preces rogai muito a Deus para que vos dê mais oportunidades para conhecerdes de perto o que é verdadeiro. A vida não é má, ela dá ocasião para se praticar a caridade, dá oportunidade para se aprender as coisas do além. A vida na terra não é má, porque ela oferece ao espírito a tábua de salvação, para resgate das suas culpas antigas. É uma morada temporária para a purificação e reabilitação das almas. Sede calmos, sede fervorosos, sede pacientes nas moléstias de em qualquer situação da vida. Aproxima-se o Natal de Jesus, dia em que os cumprimentos não são banais, são cumprimentos sinceros de paz, de reciprocidade de afeto. Pensai no Natal de Jesus, no dia que representa para a humanidade a data do seu nascimento. Jesus que assim nasceu, humilde e bom, atenderá às vossas súplicas neste dia. Tende fé nele porque, na situação atual do vosso planeta o que conforta é a fé, a confiança no poder de Deus. Deus vela e Jesus não dorme. Que adianta este susto, este temor, este medo que vos faz saltar no peito o coração? O que adiantam as lágrimas perdidas? Elas servem para o quê? De consolo. O verdadeiro conforto é a certeza de que Jesus vela. Deus não dorme. Maria Rita. Em 13 de 11 de 1942. Partida segura. Amigos e irmãos, seja louvado o santíssimo nome do Senhor. Aqui estou, meus caros irmãos, neste momento, com o pensamento fixo no Pai, que por todos vela, a todos ama com igual afeto, sejam as criaturas indiferentes a esse amor, ou não. Bem melhor é, para o espírito encarnado que esse sentimento de amor sincero se aposse dele, e continue a sua trajetória na Terra, desempenhando a maior soma de bem possível. O mundo eterno é lá, a Terra é um planeta provisório. Todos fazem aqui uma estação temporária e todos para lá têm que partir. Quando? Ninguém sabe. Assim pois, é preciso armazenar em tempo a bagagem em seus lugares, para a partida definitiva. Quero significar que o coração deve estar pronto, cheio de boas obras, cheio de amor, de perseverança no bem, abnegação pelo próximo, gratidão para com Deus. As almas odientas, aquelas que têm o fel de ingratidão dentro de si, aquelas que não sabem compreender que a vida é amor, não estão preparadas para a vida além túmulo. Mas o seu dia chegará e partirão para esse país desconhecido. Aqueles que amam a Deus, que suportam com paciência as cruzes necessárias à perfeição de suas almas, esses, partindo para esse além luminoso, não vão às cegas, não vão às tontas, não vão ignorantes do seu destino. Vão seguros, sabendo perfeitamente para onde caminham e vendo-se ladeados de espíritos bons que os estimam, que lhes deram assistência terrena, e que os acompanham, no último instante, no voo seguro, até alcançarem a mansão infinita. Meus amigos, crença de rótulo para ninguém dá proveito, crença de fato, que dignifica, enobrece o caráter, essa é a crença que alimenta a alma, que a sustenta e lhe dá asas fortes para o voo. Tudo quanto é banal e mundano em matéria de fé, para nada aproveita, pertence à terra. A crença altruística e sã acompanha o espírito até o além.
Que a vossa fé se estabeleça neste princípio, para serdes felizes é o meu voto. Max. Em 20 de 11 de 1942. Oração. Deus, nosso Senhor, Pai de infinita misericórdia e amor, recebe os agradecimentos de teus filhos, os espíritos desencarnados e os encarnados que aqui presentes, te vêm tributar o culto de adoração que te é devido, e ao mesmo tempo pedir que perdoes aos infelizes a sua fraqueza na prática da caridade entre os homens. Senhor Deus, derrama o fluido salutar que vem de ti sobre a humanidade inteira, abrindo-lhes os olhos à luz da verdade, fazendo-os compreender a necessidade de viverem caridosamente amando a seu próximo, e a ti Deus Criador, sobre todas as coisas. Senhor Deus, alimenta com o pão espiritual aqueles que se sentem fracos na terra, fortificando-os e fazendo com que assimilem a doutrina em benefício das criaturas humanas, para que possa abrir os olhos ao conhecimento da visão espiritual, e descortinarem as belezas do além. Paz bendita do Senhor venha sobre a terra unificando as criaturas, fazendo-as compreender que são irmãos e que possam todos viver dentro do espiritismo cristão. Célia. Em 21 de 12 de 1942. O sofrimento é útil. Amigos e irmãos, seja convosco a paz que vem do alto. Meus amigos, assistência contínua aos vossos trabalhos dá-me mais uma oportunidade de vos dizer que me interesso sempre pelo vosso bem-estar espiritual, desejosa do vosso progresso. É preciso pensar para que possais compreender as belezas do além esclarecidamente. É preciso que compreendais que o sofrimento é útil. Para isso eu vos concito a paciência. Sem ela não podeis alcançar o resultado precioso para a evolução das vossas almas. Qual o lugar na terra que não se erra? Qual a criatura humana em que se pode apresentar ao Cristo isenta do pecado? Rogai-lhe que em vós impera sua vontade, o altruísmo, a misericórdia, a caridade, enfim a esmola de todas as virtudes. A Terra é um planeta de dores e provas, por conseguinte é de tentações para todos os que palmilham este chão, para a experiência própria. Fazei o bem uns aos outros e suportai o sofrimento para o poderdes depor aos pés de Jesus. Neste planeta escola, neste planeta de provas é que, pela dor, alcançareis o progresso das vossas almas. Paciência, pois, meus amigos, resignação e fé. Deus vos abençoe a todos. Que assim seja. Francisquinha. Em 27 de 11 de 1942. Aí vem o Natal. Deus amigos, será o dia da sublime felicidade na terra quando todos os habitantes louvarem a Deus, Pai de infinita misericórdia e amor para todos. Será o dia de maior júbilo no espaço, quando os pecadores se arrependerem e voltarem-se para o Cristo Salvador. Amigos e irmãos, como me alegra o espírito passar alguns momentos convosco nesse recinto, onde outrora também compareci, quando criatura humana, para assistir os trabalhos nesta casa. Como me satisfaz a alma estar entre vós rodeada dos vossos carinhos, do vosso aconchego, das preces que envolvem o meu espírito. Sinto-me feliz em vosso meio. Que esta felicidade vá se estendendo a todos aqueles que vêm procurando este asilo para compartilharem da graça de uma boa sessão. Amigos, nunca vos esqueçais de que os laços que devem unir os homens uns aos outros são os do amor, da mais verdadeira fraternidade. Sempre que um irmão se revolta contra seu irmão há tristeza no espaço, sempre que os irmãos se unem todos fraternalmente no mesmo laço, a alegria no além e se aproximam contentes os vossos amigos desencarnados, muito especialmente os vossos mais devotados e brotarão momentos de alegria, de felicidade. Sede sinceros, verdadeiros e leais, amando-vos carinhosamente uns aos outros. Amai-vos meus amigos, aí vem o Natal. Como vos assentareis em volta da mesa do Cristo, se dentro de vós ainda existir o fel dos dissabores, os sentimentos de vingança, de ódio, germinando em vosso peito? Como vos assentareis à mesa da caridade cristã para receberdes as bênçãos espirituais,
Se não estáis em perfeita comunhão com os pais, os filhos e os irmãos. Refleti, pensai, sede sinceros, sede verdadeiros. Amai-vos muito. Nas vossas preces lembrai-vos do meu nome. Paz convosco. Amelia Quincas. Em 27 de 11 de 1942. A consolação provém da fé. Meus amigos e meus irmãos, vem até vós a paz do Senhor. Quantas vezes, em inúmeras ocasiões, temos-vos dado a conhecer a necessidade do sofrimento. Quantas vezes vós tendes ouvido palavras encorajando-vos, levantando o vosso ânimo, falando-vos da fé. Aqueles que suportam com paciência os males que os afligem, são os verdadeiros crentes e sentem em seus espíritos a consolação que provém da fé. Meus amigos e irmãos, fé portanto, esperança e caridade. Lançai mãos materiais em tudo quanto for necessário, para aquilo que pertence à matéria. Olhai para Deus em tudo que necessita o espírito, pois quando este é forte até sobre o corpo doente pode agir, fazendo-o recuperar a força perdida. Assim, pois, olhai diretamente para o Divino Mestre, vós que tendes o coração aflito, vós que vos encheis de dúvidas, vós que perdeis a calma, vós que sofreis males espirituais, vós que padeceis dores cruciantes. Volvei olhar e o pensamento para o Cristo do Senhor, que poderá lançar da sua onipotência, da sua caridade sem limites, o fluido salutar que ora o mundo necessita força e a coragem espiritual. Deus nosso Senhor seja louvado. Bendito seja o seu santo nome. Max. Em 5 de dezembro de 1942. Auxílio recíproco. Deus nosso Senhor seja louvado. Venha a sua paz bendita sobre a terra. Meus amigos e meus irmãos, o meu desejo é que as experiências espíritas sirvam para a edificação dos vossos espíritos. Estudai a doutrina espírita, compreendei os seus fundamentos, vede que ela prestará grande auxílio para o vosso progresso. Que cada uma dessas lições espirituais vos dê alimento para poderdes bem andar no presente e preparar um futuro melhor. Sofrer, todos sofrem, é privilégio do homem neste planeta de dores. Padecer devendo compreender a prova para que ela lhe dê proveito. O espírito que pagar a sua dívida pode ficar tranquilo, porque agiu em benefício da sua reabilitação. Não deveis dizer palavras tristes aos vossos enfermos, não formeis ambientes tristes, pesados, cheios de lágrimas e torturas em volta deles. Animais as suas melhoras. Falai-lhes das alegrias que a fé produz, das suas amizades sinceras, edificai o seu moral, fazei-os compreender sempre que acima do poder da terra há o poder divino, que tudo governa. É a certeza da fé. Prestai auxílio uns aos outros, prestai, para também receberdes um bem espiritual. O vosso progresso, é o meu voto, é o meu desejo. Neri. Em 5 de dezembro de 1942. Explicação necessária. Meus amigos e meus irmãos, venho tomar parte em vosso trabalho, no intuito de esclarecer certos pontos da doutrina que se encontram obscuros para muitos homens. Venho para explicar o porquê de umas tantas coisas, a fim de que a razão do homem, esclarecida, possa pensar com maior acerto, abandonando pensamentos frívolos, que perturbam a marcha evolutiva do trabalho espírita. Refiro-me à necessidade de asilos e orfanatos. Asilos para crianças desvalidas e velhos desamparados, orfanatos para crianças sem pais nem mãe. Argumenta-se, ninguém pode fugir à sua prova, se um espírito vem para este mundo a fim de sofrer provações, por que desviá-lo do seu roteiro, atraindo-o para um lar que não lhe pertence e que, afinal de contas, não lhe poderá evitar de toda a prova que escolheu para o seu progresso. Argumenta-se mais, quantos, recebendo os ensinamentos provindos do alto e dando juntamente frutos bons, enquanto permanecem no asilo, desmembram-se para um terreno oposto, logo que se veem livres dos laços que o prendem a esta casa. Estes argumentos, meus amigos,
pecam pela base. A eles prevalecem, que seria da caridade, o que seria da solidariedade fraterna, pregada pelos cristãos, que seria dos mandamentos explícitos, ordens positivas do Mestre, por exemplo, fazei o bem sem olhardes a quem, não saiba a vossa mão direita o bem que praticou a esquerda. Meus amigos, o fim primordial dos asilos não é evitar as provas, porque elas não podem ser evitadas. A prova que o espírito tem de passar requer forças, para cumpri-las. Pela doutrina espírita, um dia, na terra ou no espaço, o espírito sentirá o efeito destas lições proveitosas. Para vós, os que olhais tão somente para o plano terreno, são infrutíferas essas lições. Os ensinamentos dados aqui darão frutos, vos afirmo, nesta ou em outra vida terrena, ou astral. O espírito guarda em si, retém todos os ensinamentos recebidos. O mestre disse uma vez que uma criatura estava jogada numa estrada, padecendo, e que foi socorrida por aquele que soube compreender o dever de solidariedade. Meus amigos, se vós sabeis que Jesus tomava as crianças e as abençoava porque não haveis de recolhê-las, por que não fazeis por elas todo o bem que deveis fazer? Pensai melhor e nunca censureis maldosos, aquilo que Deus aprova. Quando o asilo espírita João Evangelista, ou outro qualquer asilo espírita, recolhe uma criança, uma necessitada, ele não visa tão somente o pão do corpo, visa a moral da criatura. Se esta dá ou não fruto bom lá fora, é de ver o que seria sem estes ensinamentos. Quer dizer que a caridade será sempre justa, sempre proveitosa. Assim, pois, vós que trabalhais na seara do Senhor, não deveis enfraquecer de ânimo, pensando muitas vezes trilhar um caminho errôneo. Sabei que o vosso caminho está direito. Agasalhai as crianças, distribui o melhor do que tiverdes. Mas, toda esta caridade e todo este carinho não deve visar recompensa. O asilo espírita João Evangelista progredirá sempre pela bendita intuição dos seus protetores. Essa explicação julguei necessária a todos os bem-intencionados, para que não se deixem influenciar pelos arrazoados insensatos dos que espalham, em vez de ajuntar com o Mestre. Deus seja louvado. Max. Em 11 de 12 de 1942. Auxílio aos sofredores. Meus amigos e meus irmãos, estar sempre convosco dá ao meu espírito grande prazer. E, hoje, é um grande dever de gratidão que aqui me traz, para vos agradecer todas as preces que têm sido feitas em benefício do meu filho, que se encontra enfermo. Eu venho agradecer espiritualmente o que tendes feito por ele, mas, seja feita a vontade do Senhor sobre todas as coisas. O dever de todo crente espírita, como irmão que é do seu irmão, é unir-se coletivamente na mesma fé para beneficiar a todos os membros da sua crença, os domésticos da fé, no dizer de Paulo. Eu agradeço tudo quanto já foi feito, e tudo quanto está sendo feito, a custa embora de grande sacrifício. Venho também, meus amigos, para animar a vossa fé, que ela seja segura nos momentos difíceis que atravessais. O instante de felicidade que se tem na terra é passageiro, essa felicidade é efêmera, porque não tem estabilidade as alegrias terrenas, são todas fugidias. Sempre vem o dia do sofrimento, sempre vem o dia da mágoa, sempre vem o dia das lágrimas. Para esse dia devemos estar preparados, sempre confiantes em Deus. Meus amigos, para auxílio aos sofredores, o melhor recurso é sempre a prece. Orai. Forças, meus amigos. Quem está com o Mestre está seguro e confiante. Deus vos salve. Maria Rita. Em 11 de 12 de 1942. Fé sem vacilações. Amados irmãos e meus amigos, a paz do Senhor esteja convosco. Quero incitar-vos, meus irmãos, a serdes cada vez mais confiantes na fé que abraçastes. A fé em Espiritismo é a fé que não vacila em explicar o porquê da vida, a necessidade do sofrimento.
Meus amigos, o mundo está em confusão, a terra está convulsionada. Quase não há nela espaço para um pensamento nobre. Um pensamento errado caminha por todo o orbe terreno, terra a terra. Pensamentos insensatos transmitem o ódio, geram a maledicência. O espírito de paz, que perdoa as criaturas, é substituído por outros que tornam a alma negra, cega pelo fel amargo, que transforma o sofrimento em ódio. São criaturas necessitadas que não recorrem ao além. Nunca vos deixeis assoberbar pelas batalhas travadas no plano físico, no plano material. Recordai as palavras sábias do Divino Mestre, orai e vigiai para que não entreis em tentação. As tentações estão à porta. Reúnam-se as criaturas pensantes, retas, justas, dignas, sob o palio da fé e traduzam por palavras, por pensamentos e obras, os ensinos inspirados por Jesus. O Espiritismo é um grande manancial, dele vós podeis tirar para o vosso proveito a segurança do viver, ganhareis a experiência da vida e quando as dificuldades vierem vos atingir cada homem, cada mulher espírita, será na realidade forte no cumprimento do dever. Pensamentos ao alto. Seja louvado para todos sempre a sagrada doutrina do Mestre. Isaura. Em 18 de 12 de 1942. Jesus, ver o amigo. Deus Nosso Senhor seja louvado. Jesus, o condutor das almas, pastor incansável, que acode a todo o seu rebanho, incessantemente vela por toda a cristandade. Meus amigos, sendo assim, como de fato é, toda alma aflita, toda alma em perseguição, toda alma em tempestade interna, aconchegue-se ao seio amigo do Divino Mestre. Não se aflijam perante a tribulação. Uma criatura perturbada de cérebro, com a sua mentalidade fraca, precisando das forças físicas para sua labuta corporal, deve procurar amparo em Deus, porque só Ele pode resolver suas dificuldades. Eis porque o mundo erra, não busca os ensinamentos do Mestre que dão remédio a todo o mal, que podem confortar qualquer criatura, que podem dar alívio em qualquer circunstância da vida. Não olheis somente para os vossos amigos, porque eles nada podem fazer, pois são tão fracos, e ainda têm muito que aprender. Olhai para o Mestre, aquele que baixou a este mundo, no meio de pecadores, de criaturas imperfeitas, que foi traído e maltratado em seu corpo físico. Ele, que suportou tudo com paciência, que conhece de perto o sofrimento. Ele, Jesus pode dar jeito a tudo quanto possível for. Deus conceda a todos a sua doce paz, porque a vida sem a paz é um tormento. Deus Nosso Senhor vos abençoe a todos. Bianca. Em 18 de 12 de 1942. Fim.